Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você já sabe que em todas as semanas nós temos temas inéditos, sempre relacionados à medicina veterinária e zootecnia. Tudo isso graças à parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília e esse programa acontece também sob a coordenação geral do professor doutor Fábio Manhoso. Hoje nós vamos falar sobre saúde pública, um assunto que está diretamente relacionado ao nosso dia a dia e principalmente ao nosso comportamento em relação aos animais. Vamos falar sobre toxoplasmose com o Dr. Guilherme Galvani, médico veterinário residente do Hospital Veterinário da Unimar. Tudo bem? Boa noite, doutor Guilherme. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Vamos falar sobre esse tema que já é bem conhecido, mas ainda continua chegando, se aproximando de muitas pessoas, né? E é muito simples de evitar, não é isso, doutor? Exatamente, né? É uma doença onde é uma zoonose, né? Passa por seres humanos, né? E a gente tem um grande problema hoje na nossa cidade, que é o abandono dos animais que estão relacionados com a transmissão dessa doença, que são um dos principais animais, né? Que são os gatos, né? Que é onde o quadro médico veterinário está prevenindo a transmissão dessas doenças, né? Outras formas de transmissão também, através de outros animais, né? Através de carne, água contaminada, alimentos contaminados, verduras que foram contaminadas pelas fezes dos gatos, né? Então, assim, o nosso... Vai virando uma corrente de problemas, né? Exatamente, né? É um ciclo que não tem fim, né? A gente acaba... é uma cascata, um vai levando ao outro, né? E acaba atingindo o ser humano, né? Que é onde tem os principais problemas, né? Em relação ao cuidado com o gato no dia a dia, trocar areia, né? Muitas vezes sem cuidado nenhum, sem preocupação nenhuma. Exatamente, não é? Exatamente, né? É questão de higiene, né, para estar evitando a transmissão dessa doença dentro da sua casa, né? Você está limpando a caixa de areia do animal, né, não tendo contato direto com as fezes. É um pouco difícil, mas tentar limitar que ele saia de casa, tenha contato com outros animais, né, principalmente os animais errantes, que são os animais de rua, né, que é o maior problema que a gente tem hoje. Ou seja, o mínimo de cuidado, controle, manter a higiene do local, né, do animal também e da família toda. Né? É o mínimo que nós deveríamos fazer, além de respeitar os animais, não abandonando esses animais, não é? Tendo uma consciência mais apurada, não é? Mais detalhada, para evitar esse tipo de problema. Né? Se não pela questão emocional, né, do cuidado ou de abandono, mas então pela questão da preocupação com o próximo, né, doutor, que você mesmo já ressaltou isso. Exatamente, né? Hoje, assim, né, a principal forma de transmissão, né, que vem crescendo muito, é através do abandono dos gatos, né, que muitas vezes as pessoas não têm ciência, né, em estar castrando os animais, estar evitando, né, a reprodução deles, né, porque cada cria tem média de 6 a 5 gatos, né, esses gatos acabam sendo abandonados e acabam se transformando numa fonte de infecção, né, infectando as outras pessoas, né. E também, né, questão de higiene alimentar, né, lavando, fazendo o trabalho de higiene no alimento, né, cozinhando a carne corretamente. Lavando sempre as mãos. Higiene pessoal, né, lavando as verduras onde está se alimentando, não está bebendo água de fontes duvidosas, né. É higiene para evitar a doença. Cuidados básicos. Exatamente. Né? Mas apesar de básicos, como já disse, os casos continuam sendo, né, diagnosticados. Isso é muito preocupante em relação principalmente às gestantes, não é? E as pessoas que têm muitos gatos em casa. Aí fica uma questão mesmo até polêmica, né, de condenar o gato. Não é isso. Na verdade, é só o cuidado, né, para prevenir e cuidar melhor do animal e da pessoa também. Exatamente, né? Um tempo atrás teve uma novela que falou muito com relação aos gatos e as mulheres grávidas, né? Com relação à toxoplasmose. Mas assim, o gato ele não é o grande vilão, né? O problema é que assim, algumas pessoas, né? As mulheres grávidas, algumas pessoas que têm um sistema de defesa um pouquinho mais baixo, é um pouco mais suscetível a estar pegando a doença. Mas se você fizer o trabalho de higiene correto, né? Esse problema você consegue sanir ele, né? Não vai ter grandes problemas. E é importante frisar hoje aqui, né, nessa nossa conversa, que existe a teoria, a preocupação, né, do dia a dia de todos os alunos, estagiários, médicos residentes, né, do Hospital Veterinário, mas também existe a prática.
né, no dia a dia, não só dentro do hospital veterinário com a orientação, mas inúmeras parcerias, como a parceria importantíssima que existe com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal. E é um projeto, né, que começou, se não me engano, no ano passado. Começou ano passado, exatamente. E vem trazendo já resultados muito positivos. Quer dizer, é um primeiro passo, né? É uma tentativa de amenizar a situação. Né, a Universidade de Marília, junto com a Prefeitura e algumas ONGs de Marília maiores, né, a gente fez uma parceria onde a gente está recolhendo esses gatos, né, capturando eles no bosque, né, que é um ponto de Marília onde tem o maior abandono, né, e a gente recolhe eles, castra eles, né, faz a coleta de exames para poder ver se eles são positivos ou não para toxoplasmose e acabamos doando eles, né. Os animais que são doentes, né, a gente acaba fazendo tratamento, né, e os que são negativos acaba doando, ambos da mesma forma, né. É uma doença onde tem tratamento. Tem tratamento, isso é bom enfatizar. Exatamente. Vamos começar a ver as imagens, né, para ilustrar melhor esse processo do projeto. Na verdade, o Programa de Proteção Integrada, é o PPI, né, e o projeto é o Pulo do Gato. Tem também uma série de atividades, a educação, principalmente relacionada às crianças. Exatamente. E o conteúdo, na verdade, prático aí também, que a gente vai começar a ver. Vamos lá, doutor. Aí é uma foto, né, do pessoal da Prefeitura, né, do Bosque Municipal, levando os animais, né, eles levam em média por semana no hospital de 2 a 3 gatos, né. Aí é uma foto do senhor levando eles na gaiola. E não para de chegar, né? Não, cada semana são de 2 a 3 gatos que eles levam para nós. Mas é incrível, né, porque a gente castra 2, 3, mas joga uns 5, 6. Então fica... A gente está fazendo a nossa parte, mas a população tem que fazer a dela também. Tem que colaborar. Exatamente, né? Aí é uma foto do animal, onde a gente identifica ele, né? A gente faz o exame físico dele para avaliar se ele tem alguma alteração, né? Aí é uma plaquinha, né? Identificando que é o animal 21, onde vai estar marcado uma resenha, né? As características do animal, para estar informando o bosque, né? Se for positivo ou não o animal. Se for positivo, tem características físicas? Tem algumas características, né? Principalmente no olho. O animal tem algumas alterações no olho, né? Ele pode apresentar alguns quadros de vômito, diarreia, né? Algumas alterações na cavidade bucal, né? Na boca, na língua. Mas a principal característica que a gente acaba observando são alterações nos olhos. Tá? Ficam mais manchados? Existem algumas alterações na córnea onde tem como se fosse um borro branco, né? Uma mancha branca. Mas assim, é importante também falar que muitas vezes os animais apresentam sem nenhum sinal clínico, né? Sim. A doença ela pode apresentar manifestação clínica ou silenciosa, sem nenhum sinal. Né? Então, por isso que é importante estar prevenindo, né? Ok. Vamos lá então para essa. Aí é uma foto, né, do pessoal fazendo a castração, a nossa equipe, né, o pessoal da cirurgia, os alunos. Que é muito simples. Exatamente. Às vezes as pessoas têm uma certa resistência, né? Falar, não vou levar meu animal, depois ele não vai ser mais o mesmo. Acho que até é importante a oportunidade para falar sobre essa questão da castração, doutor. Se em alguns minutos você puder nos ajudar, né? Que é um momento rápido, prático, e o animal volta a ser como ele era antes, né? Ativo. Muito tranquilo. Exatamente, é um procedimento tranquilo, né, onde o pessoal, em 2, 3 pessoas consegue fazer, uma anestesia geralmente tranquila, não tem maiores problemas. Em questão de 45 minutos a 1 hora, a gente acaba evitando que aumente o número da população de gatos na rua. Geralmente vão os machos? Não, as fêmeas, né, porque a maioria é fêmea, porque uma fêmea acaba procriando 6, 7, então a gente tenta reduzir. Mas foi o que eu falei, né? Tem que ter conscientização. Porque aí um macho pega uma fêmea, são 5, 6. E a questão do bosque municipal é muito delicada, porque lá tem aqueles trailers de lanche. Então, assim, até é questionável, né? Por como a população ainda se permite abandonar animal ali, sabendo que é um local de aglomeração de crianças, né? Famílias, comendo. Né? Até um paradoxo, é uma coisa inacreditável. Vira um ponto onde fica atrativo para os gatos, né? Porque ali eles têm alimentação, então eles não têm vontade de sair dali de perto, né? E acaba sendo perigoso, porque ali próximo existem vários carrinhos de lanche. Sim. E muitas vezes a criança mexe no chão, mexe no gato que passa ali, vai e come, e aí a gente acaba tendo algumas complicações desnecessárias, né? A gente acaba prejudicando o próximo de uma forma que muitas pessoas não enxergam. É verdade, atitudes tão simples. Tem mais imagem? Tem mais algumas. Aí é o exame, né? A gente coleta o exame do animal, né? Para estar mandando para o laboratório de referência nacional para ver se é positivo ou não. E aí, em média, quanto tempo para esse resultado? Demora mais ou menos 15 dias. E nesses 15 dias o animal fica com acompanhamento? O animal ele volta para o bosque, né? E fica com o pessoal de lá.
Ok. Aí, detectando positivo? Exatamente. Aí a gente armazena, né, o material ele é coletado, armazenado e enviado. Então a Universidade de Marília trabalha com a parte da castração, né, da coleta desse material, a identificação dele, né, a gente manda, passa depois as notificações para o município e eles tomam as providências, né, para ver onde foi encaminhado o animal, para estar realizando os procedimentos corretos. Ok. Temos mais imagens? Não, só aquelas. Depois pode voltar, né? Porque a gente passou muito rapidinho, ainda dá tempo de retomar aqui, para retomar também o raciocínio, porque é um assunto simples até, né? É muito antigo. Quanto tempo a gente ouve falar nisso? A vida toda, né? E infelizmente ainda continua trazendo problemas, né? Não só para os animais, mas para a população de um modo geral. Vamos aproveitar a oportunidade, doutora, e falar sobre zoonoses, que também é um tema que as pessoas não ainda associam diretamente, e aí a importância, é claro, do médico veterinário na saúde pública, né, onde é que esse elo vai se formando. Exatamente, né? Então, a toxoplasmose é uma das zoonoses mais antigas, né, e vem acompanhado de algumas outras que vem crescendo muito, né, nesses últimos anos. A toxoplasmose, leptospirose, leishmaniose, são algumas doenças onde não é divulgado muito sobre elas, né? E muitas vezes os principais animais, né, que acabam transmitindo essas doenças são os cachorros, né, que estão envolvidos nessas doenças, os gatos. E aumenta, na sua opinião, os números vêm aumentando devido à proximidade maior com os animais? Exatamente. Seria esse? Porque a população tanto de gatos quanto de cachorro nesses últimos anos vem crescendo muito, né? E assim, as cidades vão crescendo muito e muitas vezes não acompanham o desenvolvimento. Então, alguns lugares, algumas periferias tem um problema maior com relação ao saneamento básico, ao número de cachorros na rua, de gatos na rua. Então, isso aumenta a incidência dessas doenças, tanto para os animais quanto para os seres humanos. São vários fatores, né, que nós começamos a pensar aqui e analisar e realmente a gente percebe a complexidade do assunto. Mas a informação é o que pode salvar, não é? E trazer mesmo luz para esse problema, para que todos nós possamos, então, de uma forma integrada, né, a partir desse projeto, por exemplo, que é um projeto maravilhoso, e a participação do Hospital Veterinário da Universidade de Marília, uma participação que faz toda a diferença, não é só trabalho de extensão, na verdade. Exatamente, né? Onde acaba não só envolvendo, né? É um tripé, né, que a gente faz para estar desenvolvendo esse projeto, né? A Prefeitura de Marília, a Universidade de Marília, né? E as ONGs, né? E acaba envolvendo muitas pessoas, né? No próprio hospital, residentes, estagiários, né? Todos empenhados em estar desenvolvendo esse projeto da melhor maneira possível. Trabalho louvável e também beneficia não só a população, mas os alunos, os residentes, né? Esse trabalho também traz muito conteúdo e prática é sempre fundamental. Exatamente, né? Os alunos eles acabam entendendo, né? Eles veem a doença na sala e acabam assistindo como que acontece, né? O porquê, a gente acaba explicando, tendo uma conversa melhor com eles na prática, né? Mostrando por que se castra o gato, qual é a vantagem, qual é a possível desvantagem se tiver, o porquê castrar da doença. Às vezes a gente pega algum animal onde a gente suspeita da doença, a gente mostra para o aluno as alterações, então ele acaba juntando tanto a parte de zoonoses como a parte de clínica, né? A prática teórica acabam andando juntas. E na verdade esse clima, né, o ambiente de seriedade, que por mais que a teoria traga a informação, ele ali se compromete. Acho que a questão do comprometimento é fundamental também. Exatamente, né? Os alunos eles acabam tendo interesse maior de estar acompanhando, estar assistindo, ver o porquê está fazendo, como acontece, qual o número de gatos, né? O que deu positivo, o que não deu, então acaba sendo muito legal. E cria um senso crítico também, né? Já conseguem avaliar e, consequentemente, entendem a importância da profissão que escolheram. Olha só como a história vai se alongando, né? E que nível que atinge, né? Com essa parceria, de uma iniciativa, né, da parceria, olha só onde nós podemos chegar. Exatamente, né? Os alunos eles acabam muitas vezes, o tio, a tia, a mãe, o pai perguntam, né, sobre as doenças, eles acabam se dedicando mais para poder explicar, ter um conhecimento, ter um senso crítico, né, que você comentou, está podendo passar informação, né, que é a nossa função como médico veterinário. E a formação fica completa assim, né, com a teoria, a prática, a extensão, atendendo a população, todos são beneficiados. Exatamente. Muito bem, considerações finais, doutor, só para mais uma vez chamar a atenção da população, para nós encerrarmos aqui, né? Bom, assim, o recado que eu queria dar, né,
para a população se conscientizar, não abandonar os animais, né? Ter amor não só com o animal, com o felino, mas sim com o próximo, né? Porque é uma doença onde um dos grandes vilões, a gente acaba culpando muito o gato, mas a gente esquece de culpar nós mesmos, né? Sim. O ser humano, que é o que acaba abandonando o animal, que muitas vezes não tem culpa disso estar acontecendo. A responsabilidade é toda nossa. Exatamente. Não é? E lembrar que animal não é um brinquedo que pode ser descartado assim. Né? Existe uma certa responsabilidade, a gente tem que assumir isso de uma vez por todas. Exatamente. Muito obrigada, doutor, pela gentileza da sua presença. É um assunto que merece destaque e outras conversas. Aliás, esse ano você vem se dedicando não é, a isso, analisando, estudando, aprofundando o seu conteúdo científico. Então, sempre que for possível, por favor, volte para essa orientação. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Isso. Toxoplasmose. Esse foi o tema do nosso programa Saúde Animal, que você acompanha, né, em horários alternativos durante a nossa programação. Até a próxima quarta-feira. Uma ótima semana. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.